Uma morte escura, fria e um tanto tediosa. Um desenlace drástico, violento e cheio de drama. Ou um final que mais se parece com o começo de tudo. Essas são três das possibilidades mais estudadas atualmente sobre como será o fim do universo. Não há dúvidas de que essa é uma das questões mais intrigantes e misteriosas da ciência. E mesmo os especialistas no assunto admitem que existem mais perguntas que respostas neste debate. Mas para entender como o universo vai acabar, é preciso antes saber como ele começou. A cosmologia é o ramo da física que estuda esse assunto e faz pesquisas para desvendar como o universo funciona. As ideias sobre o fim do universo vêm dos modelos cosmológicos, que tentam descrever o universo como um todo, sem prestar atenção em detalhes menores. É como observar o comportamento e o fluxo de um rio inteiro, sem avaliar a fundo todas as moléculas de água que passam por ali. E os modelos cosmológicos atuais se baseiam em duas palavras que você provavelmente já ouviu: Big Bang. Há pelo menos 13,8 bilhões de anos, todas as partículas que compõem o universo estavam acumuladas, com uma temperatura e uma densidade extremamente altas. A partir do Big Bang, esse material começou a se expandir e a formar as estruturas que conhecemos: as galáxias, as estrelas, os planetas. E é importante saber que essa expansão continua a acontecer até hoje. Inclusive, ela parece estar se acelerando, como revelam as observações e os cálculos mais recentes. O universo está se expandindo. Tudo se afasta de tudo mais num ritmo acelerado. Isso acontece por causa da energia escura, uma força misteriosa que de alguma forma aumenta com o tempo, esticando o tecido do espaço-tempo cada vez mais rápido. Mas será que um dia tudo isso terá um ponto final? Vamos explorar as três principais teorias sobre o destino do nosso universo. Cada uma delas apresenta um cenário diferente, mas todas compartilham algo em comum: a certeza de que nada dura para sempre, nem mesmo o universo. A primeira teoria, que busca desvendar o fim do universo, tem como base justamente a continuidade desse processo de expansão. A ideia aqui é que todas as estruturas e as partículas ficarão cada vez mais distantes entre si. Em algum momento, até mesmo os gases necessários para a formação de novas estrelas estarão esparsos demais. Essa baixa densidade dos gases, pelo distanciamento entre as partículas, impedirá a formação desses corpos celestes, responsáveis por prover luz e calor. E com o passar do tempo, as estrelas já formadas passarão por todas as fases de desenvolvimento, até finalmente morrerem. Tudo indica que o universo vai ficar cada vez mais vazio, mais frio e mais distante. As galáxias vão se afastar cada vez mais. As estrelas vão envelhecer e morrer. Trata-se de um estado final onde o universo será essencialmente um cemitério. Vamos entender como isso acontecerá ao longo do tempo. No futuro distante, por causa da expansão acelerada, primeiro todos os aglomerados galácticos vão se afastar uns dos outros, passando além do horizonte do universo observável. Mais tarde ainda, o mesmo destino acontecerá para galáxias individuais dentro dos aglomerados. Civilizações nascidas nesse período não teriam conhecimento de outras galáxias. Felizmente, vivemos em um período em que o universo está em seu auge. Em cerca de 5 bilhões de anos, a galáxia de Andrômeda colidirá com a Via Láctea, formando uma nova galáxia. Mas as chances do sistema solar ser perturbado por estrelas errantes é muito pequena. Viajando 20 vezes mais no futuro, para 1 trilhão de anos à frente, todas as galáxias do superaglomerado local terão se fundido em uma única galáxia final. Enquanto isso, os outros aglomerados de galáxias terão desaparecido além do horizonte observável devido à expansão do universo. Qualquer civilização nascida nesse período não teria como saber da existência de outras galáxias ou do Big Bang. Eles pensariam que sua galáxia é a única no universo. Durante os próximos trilhões de anos, as estrelas começarão a decair em anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros. Ao final da era estelar, a formação de estrelas terminará, dando início à era degenerada, onde apenas planetas e remanescentes, degenerados de estrelas, permanecem. Em 1 quatrilhão de anos, os planetas terão decaído de suas órbitas ou sido arremessados para o espaço devido a encontros próximos com outros remanescentes. A segunda possibilidade aventada pelos cientistas é um tanto mais drástica. Aqui entram em cena dois elementos fundamentais para entender a dinâmica do universo:
O primeiro é a gravidade, a força que atrai todos os corpos. É ela que mantém a coesão entre galáxias próximas e os sistemas planetários. É graças à gravidade que Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e os outros planetas orbitam ao redor do Sol. O segundo elemento é um tanto mais misterioso, a energia escura. Ainda não sabemos do que ela é feita, mas sabe-se que provoca uma repulsão, quase como se fosse uma antigravidade. Ou seja, tudo indica que a energia escura parece ter um efeito oposto ao da gravidade. Em vez de gerar atração, é como se ela repelisse, afastasse. Pelo que se sabe até o momento, a energia escura só tem influência nas grandes escalas cosmológicas ou na dinâmica de superaglomerados de galáxias que estão se afastando uns dos outros. No entanto, em escalas menores, como na relação entre galáxias próximas ou dentro de sistemas planetários, a força da gravidade parece ganhar essa disputa. Mas à medida que o universo se expande, será que a energia escura vai ter mais influência também nas escalas menores? Quanto mais o universo cresce e ganha volume, maior fica a força de repulsão ligada à energia escura. Pode ser que, à medida que o universo aumenta de tamanho, mais relevante fica a energia escura em escalas menores. Seguindo essa linha de raciocínio, quando os grandes aglomerados de galáxias estiverem completamente rompidos, pode ser que a energia escura comece a afetar a dinâmica entre galáxias que estão mais próximas umas das outras. Depois, as estrelas que hoje em dia pertencem a uma mesma galáxia se distanciariam. Elas passariam a viajar soltas pelo universo, e isso desorganizaria completamente os sistemas planetários. Os planetas também passariam a vagar fora de qualquer órbita. É possível que a energia escura chegue a causar problemas até na escala dos átomos, das forças nucleares e eletromagnéticas. Cerca de 60 milhões de anos antes do Grande Rasgo, a energia escura continuará aumentando em força e rasgará as galáxias, deixando nosso sistema solar sozinho, mas não por muito tempo. 3 meses antes do Grande Rasgo, a quantidade de energia escura aumentará tanto que terá superado todas as forças de gravidade no universo, mas não para por aí. Se continuar a aumentar, superaria a força eletromagnética, o que rasgaria toda essa matéria nos átomos que a compõem durante os últimos minutos. À medida que seu valor se aproxima rapidamente do infinito, até superaria as forças nucleares e rasgaria as partículas subatômicas, até que o horizonte observável se torne tão pequeno que nenhuma interação fundamental possa acontecer. E, eventualmente, a energia escura pode até romper a estrutura mais básica do universo, o espaço-tempo. É por isso que o nome em inglês dessa teoria tem um duplo sentido. Ela é chamada de Big Rip, que significa uma grande ruptura, rasgo, interrupção, esgarçamento. Mas Rip também é uma sigla para Rest in Peace, ou Descanse em Paz. Felizmente, as observações parecem sugerir que a aceleração não será forte o suficiente para causar o grande rasgo. Afinal, a maioria de nós prefere uma morte menos violenta. E isso nos leva à terceira teoria, que tem um grau de incerteza ainda maior do que as duas anteriores. A ideia aqui é que a força da gravidade vai botar um freio naquele processo de expansão do universo. Vai chegar um momento em que esse ritmo vai desacelerar até paralisar completamente. Depois, pode ser que se inicie o processo contrário. É como se o universo decidisse engatar uma marcha ré e entrasse num ritmo de contração. Com isso, todas as partículas passariam a ficar cada vez mais próximas, com uma elevação progressiva da densidade e do calor. A teoria afirma que a expansão do universo desacelerará lentamente, combatida pela força gravitacional da matéria em todo o universo. Eventualmente pararia e então começaria a se contrair de volta. Essencialmente, seria um Big Bang ao contrário. Primeiro, aglomerados de galáxias e depois galáxias se fundiriam, e a temperatura da radiação cósmica de fundo começaria a subir à medida que a luz fosse desviada para o azul. As estrelas eventualmente ficariam tão próximas umas das outras que começariam a colidir entre si. Uma vez que a radiação de fundo se torne mais quente que as estrelas, elas não conseguiriam mais irradiar seu calor e se cozinhariam até evaporar, transformando o universo em um enorme oceano de plasma. Nos últimos minutos, a temperatura do universo seria tão grande que átomos e núcleos atômicos se quebrariam e seriam sugados por buracos negros já em coalescência. No momento do grande colapso,
Toda a matéria do universo seria esmagada em uma singularidade infinitamente quente e infinitamente densa, similar ao Big Bang, até chegar cada vez mais próximo daquele momento de singularidade em que estava tudo bem comprimido, num estágio como aquele que, lá atrás, deu origem ao Big Bang. Então, imediatamente depois, tudo recomeçaria com um novo Big Bang, potencialmente com constantes físicas fundamentais diferentes devido a flutuações quânticas. Um ciclo sem fim de infinitos grandes saltos. Ou seja, o universo acabaria, só para recomeçar de novo depois. Mas o que causou o primeiro Big Bang nesse ciclo? A resposta é que não houve um primeiro Big Bang. Deveria ter havido uma quantidade infinita deles. Como isso faz sentido? Não sabemos. O cérebro humano não gosta de infinitos, mas esse é um modelo completamente exótico para o qual não temos dados ou evidências. Felizmente, podemos nos poupar dessa dor de cabeça, já que cientistas fizeram algumas medições da velocidade da expansão e acreditam que a gravidade não será suficiente para pará-la e revertê-la. E isso nos leva ao destino mais realista para nosso universo, a morte térmica ou o grande congelamento. Os cientistas estimaram que a velocidade de expansão provavelmente não é grande o suficiente para nos rasgar e não é baixa o suficiente para nos esmagar. Isso garantiria que o universo viva uma vida muito longa e relativamente pacífica. Mas será que é possível estimar quando o universo chegará ao fim? Não. Não temos nenhuma indicação de que vai acontecer uma grande ruptura ou um grande colapso em algum futuro próximo. Algumas estimativas sobre esse fim falam em trilhões de anos, enquanto outras apostam em espaços de tempo ainda maiores. Vamos fazer uma conta simples. Se o universo tem pelo menos 13,8 bilhões de anos, ainda faltam 986,2 bilhões de anos para ele completar o seu primeiro trilionésimo aniversário. Um estudo recente feito na Universidade Radboud, na Holanda, sinalizou que esse fim pode estar um pouco mais próximo do que parecia, embora ainda esteja muito, mas muito distante. Os novos cálculos pontuam que os últimos remanescentes estelares vão levar 10 elevado a 78 anos para perecer completamente. Anteriormente, acreditava-se que essa taxa era de 10 elevado a 1.100 anos. Então, o fim definitivo do universo chegará muito mais cedo do que o esperado, mas felizmente, ainda levará muito tempo para acontecer. A questão é que, provavelmente, nossa espécie não estará aqui para testemunhar esse desenlace. O planeta Terra vai sumir do mapa muito antes disso, quando o Sol se transformar numa estrela vermelha gigante, daqui a uns 5 bilhões de anos. A verdade é que ainda sabemos muito pouco em cosmologia. Existe uma grande dificuldade em medir o universo com precisão apenas com as ferramentas disponíveis hoje. E isso abre a possibilidade de apostar em teorias ainda mais hipotéticas além das 3 citadas. Alguns especialistas, por exemplo, exploram o multiverso, ou a ideia de que há vários universos que surgiram em diferentes regiões do espaço e do tempo. Mas esse cenário está em constante transformação. As informações captadas por telescópios avançados, como o James Webb, permitem encaixar novas peças nesse quebra-cabeças. Outro avanço significativo é a capacidade de medir as ondas gravitacionais. As ferramentas capazes de fazer esse tipo de medição foram desenvolvidas pelos cientistas nos últimos anos. E isso certamente vai trazer grandes revoluções para a cosmologia nos próximos anos. Estamos todos juntos nessa jornada cósmica,